Voltamos agora do intervalo. Vamos retomar o papo que eu estava tendo agora com Samuel, vocalista do Quilomboclada, ativista ambiental, palestra também sobre o movimento Beradeiro, e a gente estava falando sobre as raízes desse movimento, a influência musical que ele teve de fora e casou isso com a regionalidade daqui, né? E me falou também que o movimento Beradeiro não é só sobre a música, né? É um movimento inteiro onde tem teatro, tem literatura, né? Que através da poesia tem dança, tem cinema, sim, tem audiovisual, tem tudo. É algo que já virou uma rede mesmo, da nossa cultura, né? Aí me explica sobre o movimento em geral. Então, aí a gente tem esse primeiro momento, que é quando você estava muito restrito ali a música popular, né? A própria MPB. E aí que na época era uma música mais MPB, dando uma linguagem mais regional. Quando a gente consegue entender esse contexto e compreender e ressignifica isso na nossa mente como uma forma de cultura que ela sempre esteve aqui, sempre esteve presente, mas ela nunca foi assumida. Essa é a questão. Ela nunca foi assumida por ninguém. Aliás, pela nova geração. E aí a gente ficou pensando como é que a gente pega essa musicalidade, porque as músicas que os poetas e os músicos mais antigos, né? Mais antigos estavam retratando, como eu falei agora há pouco, era muito voltado para uma elite mais intelectual. E não estava chegando naquele foco que a gente gostaria que chegasse, que eram as novas gerações. Não estava chegando no Beradeiro mesmo, né? Beradeiro mesmo, né? Isso, correto. E aí foi com a ideia que a gente teve de criar, naquele momento, a Quilomboclada e começar a fazer as letras de músicas que retratassem não só os costumes, o dialeto, mas que fizessem um levante musical em defesa dos povos da floresta e do povo beradeiro. Então, no primeiro momento é a coisa do orgulho, tipo, você tem que ter orgulho de ser daqui, você tem que entender de onde você veio, quem é você, quem são seus antepassados. Era muito importante, entendeu? Foi através da Quilomboclada que eu me toquei que eu sou filho de meu pai era seringueiro, meus avós eram todos seringueiros, meus avós vieram do Nordeste porque foram soldados da borracha. Eu sou neto de cearense por parte de pai e neto de cearense por parte de mãe, entendeu? Então, casaram com as minhas avós que já moravam aqui, que eram pessoas mais nativas, né? E o lugar que eles vieram foi de um seringal. De lá foram para a cidade de Humaitá, no Amazonas, enfim, eu fui entender a minha raiz. Então, quando você consegue entender, é quando você compreende da onde você veio, quem é você, e você passa a ter mais orgulho disso daí, né? Sim. De tipo, eu quero comer um peixe frito com banana, entendeu? Um pacozinho frito ali com farinha, banana, uma pimentinha, um limão. Qual é o problema de eu querer comer isso e tipo, é feio em quê? Sim. Né? Quem disse que isso é feio? É aquela história também, tu come tudo com farinha, parece beradeiro. Cara, é isso. Mas e aí? É isso mesmo. Não pode, não? Hoje, você, uma coisa que te retraía, hoje mudou. Hoje é isso mesmo, eu tenho orgulho, eu como mesmo, eu sou beradeiro. E aí a gente começa a trabalhar isso na musicalidade, né, junto com a Quilomboclada, escrevendo as nossas letras, aí vem a contribuição da guitarra, do baixo, da percussão. E a gente fez esse laboratório musical, criamos a Quilomboclada e a partir daí se cria um movimento em torno disso daí. Foi quando em 2006, mais ou menos, a gente criou um festival chamado Festival Beradeiros, que reunia várias bandas, não só com a concepção de resgate da cultura beradeira, mas bandas ligadas ao rock and roll, ligadas ao hip hop. Mas que também era daqui, então... Isso, tinha a ver porque era, né, daqui. Tinha então, beradeiros ali, foi né? O primeiro grito foi o Festival Beradeiros, em 2006, que não era só a Quilomboclada, já eram várias outras bandas. A partir daí surgem várias outras bandas, vários outros grupos, fazendo esse trabalho também de resgate. Então hoje, a cena está mais ampla. Então você tem aí a Beradelia, que tem essa plataforma de defesa, você tem a Marcela Bonfim, você tem a Kali, você tem o Thiago Mazieiro, você tem
o Malcriados. Tem o programa na Proa Você também. tem o programa na Pro agora também. Você tem a Companhia Beradeira de Teatro. Você tem o poeta Dom Lauro. Você tem o poeta Eliseu. Você tem o poeta Amado. Você tem aí grupos de dança, uma companhia de dança também chamada Beradeira. Você tem vários outros, o Cine Amazônia. Você tem vários outros movimentos que fortalecem esse movimento do Beradeiro. E aí hoje a gente vê, quando a gente canta, quando a gente fala, quando a gente retrata a questão da cultura beradeira, a gente vê que o impacto é diferente. Você vê nas pessoas outro entendimento. Então, falar hoje que você é beradeiro para uma juventude, para um jovem, é um motivo até de orgulho. Eu me lembro que a gente fez uma coletânea chamada Correnteza Beradeira, né? E essa Correnteza Beradeira teve participações de vários artistas de rap e nós, da Quilomboclada. E aí a gente falou, pô, vamos lançar esse CDzinho aí da periferia. Quase que a gente apanha, mano. Porque a galera não entendia o que era música. Sai daí, a gente quer forró, porra, não sei o quê. E ainda tá xingando a gente de beradeiro. Ainda tá xingando a gente de beradeiro. E aí quando a gente foi tocar na escadaria da Uni, a reação foi outra completamente diferente. A recepção foi outra completamente diferente. As pessoas receberam de uma forma muito... mas eles estavam entendendo o que estava sendo lançado naquele momento, né? Que movimento era aquele. E isso era naquela época. Hoje não. Hoje você chega... nós temos aí o que? Quase uns 18 anos depois de toda essa movimentação. Você vê uma cena de Porto Velho hoje muito bacana, onde as pessoas não só se assumem como beradeiro, mas começam a ter atitudes beradeiras. Né? O que é atitude beradeira? Atitude beradeira é quando você assume a defesa da Amazônia. Então não tem como você dizer que é um beradeiro querendo que a Amazônia se destrua. Sendo a favor de queimada, sendo a favor de derrubada de árvore, sendo a favor de várias coisas que está destruindo a Amazônia. Não. Então você não entendeu que você é beradeiro. Você pode ser beradeiro, ter nascido lá no Rio, ter todos os costumes lá colocados, mas se você olha para aquele rio, quer que aquele rio fique poluído, você olha para aquela floresta, quer que ela seja derrubada, você não entendeu o conceito de ser beradeiro. Porque ser beradeiro é ser defensor de tudo que está dentro da floresta, dos animais, das árvores e das pessoas que lá estão, que sobrevivem daquela floresta, daquela casteira em pé. Aquela casteira em pé para um agroextrativista, para um extrativista, ela é muito mais importante do que ela serrada para um madeireiro que vai transformar em madeira para vender para fora do país. Ela tem muito mais valor para ele, porque ela sustenta eles durante todos os anos, quando ela produz a castanha que eles vão vender depois para sobreviver dali. Quando a caça vem lá embaixo para comer e eles matam a caça. Entendeu? Então tudo isso daí está relacionado. O beradeiro, ele é esse. Ele é aquele que olha para a floresta e quer a floresta em pé. Ele entende o sistema a qual ele faz parte, né? Agroflorestal. Então essa é a nossa... Então nós tivemos aí 3 momentos, né? Sim. Nós tivemos o primeiro momento, que é quando você não entende o que está acontecendo, então precisa saber quem é você, de onde você veio, quais são as suas raízes. Quando você compreende esse contexto, aí você, agora eu compreendi. Mas você precisa também entender que você não está sozinho na luta, nessa defesa. Então você começa a ver os pares que estão fazendo esse debate. E hoje nós estamos num grande momento. Hoje é a grande sacada. Hoje, a existência da Quilomboclada no primeiro momento, ela era uma existência mais cultural mesmo, de levante cultural, no sentido que os jovens assumissem essa bandeira de ser beradeiro. Não ter vergonha de falar chiando, não ter vergonha de falar maninho, entendeu? Farinezênia, não ter vergonha disso daí. Tá? Porque a gente, em vários momentos, a gente tenta corrigir para não falar dessa forma. Porque a melhor forma de eu falar é a forma padrão, a forma que a gente chama de patrão, né? Que é aquela forma padrão, né? Bem conceituadinha pela língua portuguesa, e a nossa linguagem mais popular, aquela que veio dos nossos avós, dos nossos antepassados, falando chiando, e que tudo eu comparo à natureza, eu começo a deixar de mão e me envergonhar disso daí. Então, nesse momento... Como tu fala assim, que a gente falava ou ainda fala muita gíria de fora, né, do sul. Isso. Mas se for ver, já existia gíria, sempre existiam dialetos daqui, né? Sempre existiu. Que a galera também deixava de lado. Se escondia nisso daí. Então, a Quilomboclada surge nesse momento para trazer esse orgulho.
Entendeu? Fala, mano, ó, assume que tu é bera, assume teu dialeto, é beradeiro, a tua culinária é beradeira, come com banana mesmo, entendeu? E agora nós estamos num outro momento, que é o momento que é o momento que todos os olhos se voltam para a Amazônia, no sentido, uns para defender e outros para aterrorizar. Entendeu? Então nós estamos vendo aí os povos indígenas que há mais de 500 anos estão lutando para sobreviver. Eles já lutam pela sua sobrevivência desde a chegada dos colonizadores aqui no Brasil. E você vê hoje extrativistas sendo assassinados, né? Defensores da floresta sendo assassinados. Então nós chegamos nesse terceiro momento de defesa desses povos. Samuel, nosso tempo acabou. Opa! Beleza? Outra hora a gente... Eu falo até amanhã sobre o povo beradeiro. Tem muita história para contar, nossa história ainda está sendo escrita, Isso, né? Estamos lutando ainda para que ela seja escrita. Tem que fazer parte desse momento. Isso, então não vai ser só esse programa, a gente te convida para um próximo, para trazer a Quilomboclada. Vocês estão produzindo, vai sair um som novo. Estúdio, Então a gente vai trazer esse som, né, para ser lançado aqui. Vamos mostrar para todo mundo a Quilomboclada e o nosso povo, a nossa identidade. Fechou, tamo junto. Fechou? Salve, salve, beradagem. E a gente agradece a oportunidade de estar falando da nossa música, da nossa cultura e principalmente da nossa identidade.